Mas agora vamos retomar o assunto caso Discord. Letícia Miyamoto chegando ao vivo com informações pra gente. Letícia, boa noite a você. Você que vem acompanhando essa história, nos atualize por gentileza. Essas ameaças chegaram até o Congresso Nacional? Isso mesmo, Lívia. A deputada federal Duda Salabert disse que o homem que ameaçava de morte desde 2020 foi preso por suposto envolvimento no caso dessas adolescentes que teriam sido atraídas pelo aplicativo. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Ele foi identificado, esse suspeito foi identificado como William Maza dos Santos, de 20 anos, e foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira. O homem teria sido um dos responsáveis por estuprar e também ameaçar pelo menos 2 adolescentes relacionadas a este caso do aplicativo. Elas teriam idades entre 13 e 16 anos. Já em relação a Duda, essas ameaças que ele teria feito foram divulgadas pela deputada ainda em agosto do ano passado. Nessas mensagens divulgadas pela deputada, ela expõe as mensagens enviadas por William, que tinham conteúdo racista, homofóbico e também fariam referências aí ao nazismo. Portanto, a deputada defende que haja uma investigação aprofundada para que, de fato, sejam encontradas as pessoas que financiam e também fortalecem esses atos, essas estruturas, melhor dizendo aí, relacionadas a ódio. Segundo a deputada Duda Salabert, um dos pontos mais preocupantes relacionados aí a essa relação, tanto do caso das adolescentes, como também do caso da ameaça de morte que teria sido feito a ela, é que esses atos violentos costumam estar relacionados também aos atos, esses ataques recentes que aconteceram nas escolas espalhados aí pelo país nos últimos meses, nos últimos tempos. A defesa de William Maza vale destacar que ainda não se posicionou sobre o assunto. A gente segue acompanhando os desdobramentos em relação também aos outros suspeitos relacionados a essa investigação e também às supostas outras vítimas que ainda seguem sendo investigadas pela Polícia Civil aqui de São Paulo. Lívia. Agora, Letícia, o que os pais podem fazer para evitar que os jovens caiam nessas ciladas? Existem algumas orientações nesse sentido? Com certeza, Lívia. Em relação a especificamente esse aplicativo aí chamado de Discord, tem várias pronúncias que as pessoas já disseram, o uso exclusivo, majoritariamente, melhor dizendo, é por parte dos adolescentes. Eles utilizam para conversar enquanto jogam alguns games online e também depois conversas relacionadas aí a esses jogos online. As autoridades fazem um alerta em relação à falta de regulamentação que ainda existe em relação a esse aplicativo. E também um dos principais pontos alertados aí pelos especialistas é sobre o contato, principalmente, como eu disse, desses adolescentes com essas pessoas que utilizam esses discursos de ódio, também promovem esses atos violentos. Para isso, nós conversamos com uma especialista do assunto, especialista em casos de crimes digitais, Elaine Keller, que comentou sobre algumas ações que tanto os responsáveis, os pais, como também as próprias vítimas podem tomar para se proteger em relação a esse tipo de situação. Vamos acompanhar. Muito importante monitorar o conteúdo, o que seus filhos estão navegando e olhando nesse ambiente e também qualquer mudança de comportamento. Então, se a criança ficou mais agressiva ou mais arredia, é importante conversar com ela e entender se é algo que está se passando justamente nesse mundo digital, como é o caso, por exemplo, que a gente acabou de ver da Discord. Vale destacar, Lívia, que o Ministério da Justiça tem um canal específico, oficial, para que as denúncias relacionadas a casos como estes que nós acompanhamos aí nos últimos dias sejam realizadas. Ainda assim, é necessário, as autoridades fazem um alerta, destacam a importância das vítimas, aos pais, os responsáveis, irem até uma delegacia mais próxima quando acontece, caso ocorra uma situação semelhante, para que seja feito um boletim de ocorrência relacionada à situação e, portanto, haja uma investigação de fato para descobrir quem está por trás dessa situação. Lívia. Com toda certeza. E fica, então, essa orientação da doutora Elaine Keller, Alterações de comportamento podem ser sinal de violência. Então, muita atenção para esses pais e cuidadores em relação ao comportamento e à utilização das redes por parte dos filhos. Obrigada pelas informações, Letícia Miyamoto. Boa noite.